Deus, glória a Deus. Estamos começando mais uma live abençoada e hoje vamos estar falando sobre a comunicação no casamento. Comunicação no casamento. É importante demais aprendermos sobre esse assunto. E nós temos um casal de excelência, um casal de honra, amigos muito queridos, que é o pastor Adailto e a pastora Grazi, que estará conosco hoje à noite falando sobre o poder da comunicação no casamento. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando aí na nossa live. Quero pedir a você que comece a compartilhar essa live, tá? É só clicar aí no aviãozinho, vai compartilhando para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, sejam tocadas pela presença de Deus, casais sejam edificados, casais sejam abençoados. Haja rios de revelação de Deus nessa noite para ministrar as famílias, para ministrar os casais. Então, nós estamos numa série de lives, uma série muito especial de lives nesse mês de dezembro, voltada para os casais. E hoje estaremos falando sobre comunicação no casamento. E aí, você acha que precisa aprender a se comunicar melhor com seu cônjuge? Você acha que é importante esse assunto, que é importante o diálogo, que é importante a conversa aí no seu casamento? Então vamos estar falando sobre isso hoje à noite com um casal muito especial, que é o pastor Adailto e a pastora Graziella. Então quero pedir a você, a pastora Gal já está por aqui, seja bem-vinda, minha amiga, Deus abençoe grandemente. Estou só esperando o pastor Adailto também entrar aqui na live, para que a gente possa convidá-los, né, para estar conosco aqui, participando dessa live hoje conosco. Deus abençoe grandemente. E você que está entrando aí, vai compartilhando, vai mandando aí o aviãozinho, ó, os seus contatos, seus amigos, seus familiares, principalmente se você conhece algum casal, né? Vai mandando aí para essa pessoa que é casada, porque com certeza Deus vai falar o seu coração. E você que não é casado também, você que é solteiro, você que é noivo, é bom também que você já aprende para quando você casar, colocar esses princípios de Deus, esses princípios da palavra de Deus em prática, tá? Mas principalmente você que é casado, não perca, não saia dessa live, fica até o finalzinho, porque Deus vai falar coisas grandiosas com você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes, né, de iniciarmos aqui mais uma live. Os pastores já estão aí, pastor Adailto, pastora Grazi, e nós cremos que esta será uma noite espetacular, uma noite diferenciada, onde a graça de Deus será liberada através das nossas vidas. E cada pessoa, né, que entrou nesta live, com certeza será alcançada, será transformada, terá o casamento abençoado por Deus. Então, como o meu amado falou, vai compartilhando esta live, essa sementinha que o Senhor colocou em suas mãos, com o máximo de pessoas, para que elas sejam alcançadas, ok? Hoje nós iremos falar, daqui a pouco eu vou botar o tema aí, sobre comunicação saudável no casamento. Então, esse casal que estará conosco é um casal modelo, que tem um casamento referencial, um casamento saudável. Então, a unção, né, de Deus que há na vida dele será transmitida para o seu casamento nesta noite, ok? Então, a unção, ela é transferida, não importa se nós estamos distantes. A unção, ela pode ser transferida e pode alcançar você no seu endereço, ok? Glória a Deus. Deus lhe abençoe grandemente. Nós iremos adicionar aqui o nosso amigo, os nossos amigos, melhor dizendo. Pastor Adailto. Aleluia. Vamos, nossos amigos, né? Esse casal lindo, maravilhoso, que estarão ministrando. Ô, glória! Eita, glória! Shalom, shalom! Bem-vindos, pastora Adailto, pastora Grazi. Que bênção, que alegria tê-los conosco nessa noite, aqui nessa live, compartilhando vida de Deus para abençoar os casais, estarão presentes na live e outros que assistirão essa live depois, em outro momento. Que bom, sejam muito bem-vindos. Que vocês sejam canais e bocas de Deus nessa noite. Amém. Que honra tê-los aqui conosco. O prazer é nosso, pastores amados. É uma honra participar desse momento, que é um momento muito especial, um momento de crescimento, não é? Sim, sim, verdade. Com a pastora para crescermos juntos com vocês, com aqueles que estão conosco aí nos acompanhando. E, a princípio, nós queremos já agradecer pela honra que nos foi concedida. A honra é nossa. Aqui com vocês. Amém? Glória a Deus.
Nós Glória a nos Deus. sentimos honrados. Pode Amém. falar, amiga. Shalom, shalom, amigos. Shalom, Estar pastora. aqui com vocês, né? Que Deus realmente possa estar assim fazendo dessa live uma live bastante especial para nós, né? Amém. Sei que amo vocês, que vocês também são Idem. um casal de Recíproco. excelência, exemplo de casal. Tem dúvidas. Esse amor é recíproco. E dar as boas-vindas aí a todos que estão nessa live nesse momento. Fique ligadinho, porque essa live hoje promete. Promete. Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos que vocês se apresentassem, né? Para as pessoas que estão aí na live, né? Que ainda não conhecem vocês, falassem né, os seus nomes. Quanto Amém. tempo vocês têm de casados? Quantos filhos? Né, a ocupação de vocês. A gente gostaria que vocês se apresentassem. Fique à vontade. E aí eu começo? Começa. Então vamos lá. Bom, gente, para quem não me conhece, né? Pastora Graziela, sou filha de Jequié e ao Opa. casar meu amado, né? E nós nos casamos ao acontecer o chamado. Viemos para Itagi e estamos aqui em Itagi há 11 anos. 12 anos em Itagi. 11 anos. 11 anos em Itagi. 12 Eu anos estava- em Eu estava presente, nós estávamos presentes na consagração de vocês. Nós estávamos Foi presentes. verdade, foi Nós verdade. estávamos- Na verdade, vocês sempre estiveram presentes nos momentos, né? Amém. Depois que nós os conhecemos. Verdade. Quero já dizer aqui para vocês que estão nos acompanhando que o pastor Josivaldo e a pastora Jude são companheiros de caminhada aí. E nós temos o prazer de sempre estar com eles nas reuniões do nosso apóstolo. E é um povo Verdade. que sempre nos honrou, sempre esteve presente conosco, sempre teve um carinho muito especial. E me lembro como hoje, pastor Josivaldo, daquele momento que o óleo foi derramado sobre a cabeça e vocês estavam aqui para nos honrar. Foi um Sim, momento sim. maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. A glória de Pois Deus é, né? desceu, né? Um casal especial que estava sendo ungido para coisas grandiosas, para coisas Verdade, extraordinárias da parte de Deus. Deus. E E nos aí, acompanhando também essa obra linda, né, que vocês têm feito aí em Itagi. Amém. povo lindo, abençoado por Deus. Então, me formei em teologia, né? Então, sou teóloga e temos um filhinho, fruto dessa união, chamado Samuelzinho. Então, Samuelzinho é fruto desse amor, né? É um pedacinho de nós dois. E Glória a Deus. temos o Samuelzinho. Agora eu vou deixar a parte do pastor, porque assim, a gente não só tem Samuelzinho, né? A Amém. bênção é grande. Pois é, para vocês que não me conhecem, eu sou Adailton, sou pastor Adailton, sou teólogo, sou professor, fiz também o magistério, sou professor do ensino público, ensino fundamental, e sou historiador, graduado em História, pós-graduando em Psicopedagogia, e pastoreio essa comunidade linda aqui na minha cidade natal, que é Itagi. A pastora disse que ela era de Jequié e veio para Itagi. Itagi lhe adotou, hoje ela é filha de Itagi. Ela tem verdade. o título de cidadã itagiense. E eu, de Itagi, fui em Jequié buscá-la para ser abençoada por ela. Não apenas a minha pessoa, mas a terra de Itagi tem sido abençoada por essa mulher. Glória a É Deus. verdade. Nós temos um relacionamento maravilhoso, temos um filhinho, Samuel, e tenho também um filho maravilhoso, Adriano, que já tem 19 anos, Marcele, 21 anos, e esses filhos já voaram, já criaram asas, estão em São Paulo, e eu estou aqui em Itagi com a pastora, cuidando desse rebanho maravilhoso que é a comunidade evangélica Videira. Amém?
Glória a Amém. Deus. Bênção, Tá bom. bênção. E é psicanalista também, não é não, pastor? Isso, terapeuta também. Terapeuta. Agora, são fatos inusitados. Eu estava. Vamos mexer em conhecimentos, talentos, dons, habilidades. Não. É assim, a vida vai ensinando as experiências do Espírito Santo. Agora, há 30 minutos antes de começar a live, um discípulo bateu aí no portão desesperado, disse, pastor, meu pai está no carro, precisa ser atendido agora. Eu disse, meu filho, eu tenho 30 minutos para entrar na aula. Pelo amor de Deus, pastor, meu pai não é crente, ele precisa ser atendido agora. Eu disse, manda entrar. E realmente, o rapaz vivendo uma informação terrível sobre um filhinho que ele tem, de 3 anos de idade, uma suspeita de autismo, e ele não está sabendo lidar com essa situação. E aí a gente fez um atendimento breve e pedi que voltasse amanhã. Mas é assim, a gente vive essa labuta gostosa do dia a dia, que é cuidar de gente, não é? É verdade, Glória a Deus. verdade. É uma honra, né? Com certeza. É uma honra. Nós Então- temos aqui algumas perguntinhas para vocês, Opa! dentro do nosso assunto, para que a gente possa estar interagindo aqui, né? E a primeira delas é a seguinte, essa é bem curtinha. Sim. Na opinião de vocês, o casal ele deve conversar sobre tudo? Qualquer assunto, sobre todos os assuntos? Com certeza deve. Um casal que não conversa sobre todos os assuntos pode se conhecer bem. Então, quando a gente se casa, né, a gente se casa para nos tornar íntimos. E a Sim. intimidade exige conversar sobre todos os assuntos. E esse conversar sobre todos os assuntos, né, acaba o quê? Gerando mais ainda uma aproximação e uma intimidade. Porque, assim, conversar sobre comida, conversar sobre roupa, então, isso é útil demais, porque vem uma festa de aniversário. Você vai comprar uma roupa para o seu cônjuge, você não sabe nada sobre ele, é um exemplo básico, não é, amor? Exato. Sim. Eu vejo, pastores, que parte desses detalhes, como a pastora Gal colocou aqui, que são detalhes que fazem uma grande diferença, Sim. e vai desses pequenos detalhes a questões até mais profundas. E eu penso que um casal deve compartilhar tudo, ser aberto, ser franco, não apenas após o casamento, mas a partir do momento que se constrói uma aliança de noivado, se aproxima de um casamento, é preciso que as questões ainda obscuras, que algumas questões que precisam ser colocadas em pauta sejam colocadas até antes do casamento. Sim. Porque um casamento em que o casal não compartilha tudo é um casamento envolvido por segredos, por tensões, reservas, medos. E aí o que acontece? É um casamento que não está sustentado numa base sólida, porque é diferente quando o esposo ou a esposa sabe de uma informação pela boca do seu cônjuge. Sim. É diferente quando se sabe por boca Faz de toda a outro, diferença, né? não é? Então, eu penso que ser aberto, ser transparente, ser franco, ser verdadeiro, compartilhar a sua vida, vai gerar um crédito de confiança no cônjuge. Quando você é capaz de abrir o seu coração e compartilhar tudo, você se livra das tensões e dos segredos e você está gerando um crédito de confiança no outro. Isso reforça as bases do relacionamento. Isso traz uma consistência para o relacionamento. Então, é preciso confesse tudo, compartilhe tudo, converse sobre tudo, desde a roupa, desde o sapato, desde a cor preferida, até questões
mais sérias que você sabe que, se um dia vier à tona, por uma outra situação, pode ser desagradável. Bem, bem. Verdade. Verdade. E gera confiança, né, pastor? Quando há uma abertura entre o casal, né? Quando não há segredos, né? Gera uma confiança, né? Se alguém, porventura, né, com uma intenção ruim, desejar destruir aquela aliança, levantar uma calúnia contra aquele Sim, cônjuge ou sim, contra aquele casamento, aquele casamento vai estar exato. munido da transparência, né? Daquele cônjuge ou os cônjuges, né? Falarem, não, entre a gente, né? Não há segredos, a gente conversa sobre tudo, né? Ela já me compartilhou isso, ele já me compartilhou isso, então a gente pode jogar por terra aí com um argumento, né? Até mesmo um possível argumento, né? Que o inimigo, né, queira levantar contra esse casamento. Verdade. Talvez você que Muito. está nos acompanhando nesse momento está avaliando o seguinte: olha, mas a minha relação, se eu for compartilhar tudo que preciso compartilhar, a casa vai desabar na minha cabeça. É claro que nós sabemos que existe uma série de fatores que envolvem essa liberdade do compartilhar. Sim, Mas sim. eu penso que, a partir do momento que você começa a dar uma atenção maior ao relacionamento, você começa a descobrir o que precisa primeiro ser estruturado para depois se chegar a essa liberdade do compartilhar tudo, Sim, da sim. transparência total. Sim, Porque sim. muitas vezes, se você atropelar um processo de construção relacional, você pode ter um colapso no relacionamento. É preciso Verdade. saber com Bem quem colocado. lidar, com o temperamento, com a maneira Sim, como o outro lida com informações, com situações. E a sim. partir daí, dessa construção que vai se dando aos poucos no relacionamento, você vai tendo essa liberdade. Claro que isso exige um grau de maturidade, e maturidade se constrói ao longo do tempo, não é? Excelente. Excelente, né, colocação aí de saber, né, avaliar o próprio relacionamento para compartilhar, né, as coisas que precisam ser compartilhadas, né, no passo a passo, respeitando, né, o nível, né, que se está enquanto casal. Muito bem colocado. Eu quero até Pastora Gal. abordar, eu quero até abordar uma frase que as pessoas acabam dizendo, né? Isso a gente ouve mais casais não cristãos, mas às vezes Sim, tem também na vida do casal que é cristão. Olha, sim. entre um casal sempre tem que haver uma carta na manga, Não Deixa de ser deve, um né? relacionamento e passa a ser um jogo. Um entendeu? jogo. É. Sim. Tem muita gente jogando e pensando que está casado, né? Que está vivendo um relacionamento Exatamente. conjugal. Que Há está uma ganhando, né? diferença. E isso é um perigo, porque na verdade eu costumo dizer, pastores, que no casamento não pode haver competição, não pode haver esse jogo, né? De ganha-perde. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. No casamento Exato, não existe exato. ganhador ou perdedor. Ou os dois, marido e mulher, ganham, ou os dois perdem. Né? Então, se o casal não entender isso, ficar competindo um com o outro, eles vão estar sempre perdendo. Vai haver sempre perdas. Glória Nós a Deus. vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, e o sábio Salomão, ele dá uma orientação. Ele diz: Sim, goza a sim. vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a Sim. tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O que acontece? É, a gente lida com essa coisa da terapia e aconselhamento de casais, e nós percebemos que muitos casais, eles transformam o ambiente da casa, o ambiente da família, num território de disputa. Ao invés de Sim. desfrutar, eles vão disputar, né? Casais Exatamente. que, ao invés de terem um relacionamento agradável, da casa se tornar um ambiente agradável para a construção familiar, Prazeroso. eles vivem uma verdadeira disputa debaixo do mesmo teto.
E o Verdade. propósito do casamento, do relacionamento conjugal, não é a disputa, é o desfrute. Aleluia, glória a Deus. Esse desfrute saudável, né, em uma comunicação aberta, né, sem segredos familiares. Ok. Vamos lá para a segunda perguntinha. Olha, vocês que estão aí na live, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, quando nós estivermos já faltando uns 20 minutos para encerrar a live, você começa, né, a fazer as perguntas. Então já vai pensando a partir daquilo que a gente está conversando, pega um caderninho, uma canetinha, vai anotando aí, porque vai sair muita coisa forte, muita coisa, né, alimento saudável, né, pastores? Alimento que vai fortalecer o seu casamento. Ok? Aleluia. Então, como falar as verdades que o outro precisa ouvir sem machucá-lo, né? Nós estamos falando de comunicação saudável no casamento. Esse é o nosso tema. Então, assim, no casamento, às vezes a gente precisa falar algumas verdades. Mas como falar estas verdades que o cônjuge precisa ouvir? Como ter essa conversa aberta, essa comunicação aberta, saudável e comunicar-se de forma assertiva, de forma que não venha machucar o outro? Como fazer? Boa pergunta. E eu quero iniciar dando a resposta a vocês por um exemplo. Bom, durante o dia, meu marido estava nervoso e eu fiquei muito chateada porque ele ficou nervoso e ele acabou liberando uma palavra que me magoou. Eu, no momento, respirei fundo e fiquei caladinha. Esperei acalmar tudo e na hora que estava tudo bem, eu disse: meu amor, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Naquele momento que você estava nervoso, você disse isso e isso e isso. Fiquei profundamente triste, chateada. Isso foi de coração, verdade? Ou um exemplo, pastora? Um exemplo. Eu acredito que a gente precisa buscar um momento certo para dialogar, para citar defeitos do outro, e ambos precisam sim estar abertos a ouvir. A gente faz isso, né, amor? A gente conversa sobre alguns defeitos nossos, mas em momentos certos. E vocês têm defeitos? Mas fala, amor. Quem é que não tem defeitos? Verdade, verdade. Eu prefiro, na verdade, usar a palavra limitações, Sim. porque a palavra defeitos parece que nos deforma. Sim, Todos nós temos uma história de vida, temos uma construção psíquica, emocional, que foi herdada da nossa família. Então, quando duas pessoas se juntam, essas pessoas elas vão trabalhar a unidade de duas realidades psíquicas e emocionais diferentes, duas histórias diferentes, que precisam se fundir em uma. E o ponto de conflito está exatamente aí, porque se fosse tudo muito perfeito, eu diria para vocês que não teria toda essa adrenalina, talvez a paixão não existisse no meio da perfeição. O diferente, a possibilidade do diferente é que nos leva a essa coisa de você estar atento um ao outro no dia a dia. Eu acho que um casamento onde os dois são muito parecidos, acho que não é muito legal. E sim, talvez sim. seja impossível acontecer. Mas a pastora ela colocou bem, e eu uso geralmente três palavras para construir essa metodologia, que é aquela questão de saber como e quando.
A comunicação ela não se dá apenas pelas palavras. Tem gente que é mais boca do que ouvido. Mas já que nós estamos falando de comunicação saudável, e daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco a diferença de comunicação assertiva, agressiva e passiva, dentro Sim. dessa comunicação saudável, que é a comunicação assertiva, é interessante você ter o equilíbrio emocional, porque aí você, dentro da comunicação saudável, você vai ter que exercitar a inteligência emocional. Verdade. Uma pessoa que não trabalha inteligência emocional, ela não vai ter uma comunicação saudável, assertiva. Sim. Mas você precisa saber o que falar, como falar e quando falar. Porque se você não respeita esses 3 critérios, você pode estar coberto de razão e aquilo que você estiver falando pode ser a verdade mais clara possível. Mas se você não soube falar, não soube como falar e não soube quando falar, aí com certeza a comunicação ela não será saudável, não será assertiva, ela vai trazer aí sérias consequências, né? Verdade. Tem um poeta russo, Tolstói, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: a palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los, a palavra pode servir o amor, como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te Verdade. da palavra que pode provocar o ódio. É Então, muitas verdade. vezes, eu sempre digo para os meus discípulos o seguinte: gente, o inteligente busca ter a razão. E o sábio, ele busca permanecer com a razão. Não basta você apenas ter razão. Você precisa permanecer com a razão. Às Sim. vezes você está coberto de razão numa situação, porque eu acho uma besteira quando o casal disputa a razão. Geralmente, quando o casal disputa a razão, Só me interrompendo um pouquinho, pastor Daí, eu costumo dizer que às vezes o casal está tão apegado à razão que às vezes acaba perdendo o coração do outro, né? Porque quer sempre isso, ganhar em razão e acaba perdendo o coração do Ganha o outro. discurso. Então, ganha discurso, né? E acaba perdendo o coração do outro. Então, às vezes, é melhor você ter, entre aspas, perder a razão, no sentido de que você sai daquele momento ali como se você não tivesse razão, mas você conquista o coração do outro. É exatamente. preferível do que você sempre querer estar acima da razão e sempre perdendo o coração do outro. E tem uma tática, você que nos acompanha aí, você vai se observando. Tem uma tática para você perceber se você é uma pessoa que disputa a razão no relacionamento. Todo discurso de uma pessoa que disputa a razão no relacionamento não é construído na primeira pessoa do singular, eu, mas é construído na terceira pessoa, ele. Uhum. A esposa sempre faz queixa do esposo. Sim. O esposo sempre aponta as queixas e os defeitos da esposa, dela, dele. Sim. Dificilmente você vai encontrar um casal que está em divergência e vai chegar para você e dizer assim: ô pastor, olha, me dá uma orientação aqui, como resolver um problema na minha casa, na minha família, porque eu tenho agido dessa forma, eu tenho sido assim, eu tenho errado nisso. Sempre ela faz isso, ela faz aquilo, ela erra nisso, ela tem tal limitação. Aí quando você vai para a esposa, ah, pastor, é porque o senhor não sabe, ele é desse jeito, ele é isso. É sempre na terceira pessoa, não Sim, é? sim, Sim. Do sim. singular, ele, não eu. E aí está havendo uma disputa de razão. Então, é preciso saber o que fala, quando fala e como fala. Eu vou Verdade. contar aqui uma formulação de um conceito que é o primeiro conselho que a gente já vai dar para vocês nessa noite. Qual seria o primeiro conselho para uma comunicação saudável? Sempre que possível, deixe assuntos mais complexos para serem discutidos depois. Nunca no momento da chateação, do nervosismo. A Sim. temperatura tá alta, né, Não, pastor? não pode, não pode. Aí é crise total. É crise Sim. total porque vai entrar num território da acusação, né? Mas esse aqui já é o primeiro conselho que a gente deixa para você que está nos assistindo essa noite. Excelente. Não trate as questões, e isso serve, pastor Josivaldo, pastora Júlia, não só, tudo que nós estamos falando aqui não serve apenas para o relacionamento conjugal, mas dentro da comunicação assertiva e da comunicação saudável,
em qualquer nível de relacionamento que você estiver envolvido, seja com o seu funcionário, com o seu patrão, a sua esposa, o seu aluno, o seu discípulo, o seu pastor, nunca trate de questões relevantes, complexas, no momento em que os ânimos estão exaltados. Deixe as coisas ficarem tranquilas para que as armas emocionais sejam baixadas, né? E aí você vai ter condição de ter um diálogo muito mais saudável contigo. Isso. É interessante, pastor Adailton e pastora Grazi, eu costumo dizer o seguinte: Jesus, do Getsemane, a crucificação, falou poucas palavras, né? E Jesus era um orador por natureza, estava sempre falando, sempre ensinando, sempre ministrando, sempre se comunicando, era um comunicador por excelência. Mas do Getsemane à cruz, que era um tempo de muita pressão, que ele estava debaixo de muita pressão, todos os níveis de pressão, espiritual, emocional, física, ele disse poucas palavras. São contadas nos dedos as palavras que Jesus disse nesse momento de pressão. E isso é uma lição para nós, isso é um exemplo para nós. O que a gente aprende com isso? Quando nós estamos debaixo de muita pressão, nós precisamos falar menos. Quanto menos, melhor. Né? Quanto menos, melhor. Mas Nosso uma silêncio nos perguntinha. respalda. Oi? Esses momentos, o nosso silêncio nos respalda. Verdade. E só uma coisinha, amor. Tem um texto, né? Acho que está em Mateus, que diz assim: pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Né? Isso diante do Senhor. Mas vale também para o cônjuge, para o casamento. Então, assim, aquilo que a gente fala, né, pode nos condenar ou nos justificar, né, na nossa relação conjugal. Então, é preciso ter esse cuidado no que fala. Verdade. Mais uma aqui para vocês. O homem só quer mandar perguntas. Veja só, existem casais que estão juntos já há 10 anos, 20 ou 30 anos, e ainda assim não se conhecem. Eles têm dificuldade para falar de coisas difíceis, como, por exemplo, vida sexual, ou mau hálito, finanças, criação de filhos, né, etc. Qual o conselho que vocês podem dar para esses casais que já estão há anos casados e ainda têm dificuldades de entrar em algumas questões difíceis, de conversar sobre algumas questões difíceis? Sim. Bom, eu sempre dou um início mais leve, né? E ele finaliza com chave de ouro. Então, Você introduz e ele desenvolve. é conversar. Casal que já tem 10, 20, 30, 40 anos tem que ter uma intimidade, né? Verdade. Não tem, vamos superar essa dificuldade. E a gente Mas, só consegue. viu, pastora Gal? Interrompendo aqui rapidinho. Mas, infelizmente, isso é uma constatação. Eu atendo casais já há bastante tempo e vou te falar uma coisa: existem casais com muitos anos de casados que eles têm muita dificuldade nessa questão de comunicação. Às vezes a conversa é muito trivial, superficial, mas quando é para entrar para algo mais profundo, eles têm muita dificuldade, muitas reservas ainda. É verdade, né? Então, assim, pois bem. Então, sempre há tempo de recomeçar, de refazer, né? De restaurar. Sim. Sempre, enquanto estiver existindo o casamento, sempre haverá restituição, a oportunidade de restituição. Então, independente do tempo que você está de casado, 10, 20, 30, 40, 50 anos, dá para a gente superar isso aí, vencer isso aí, né? E a gente só consegue enfrentando a situação de forma sábia, de forma equilibrada, de forma inteligente. É importante, muito importante, a gente conversar com o nosso cônjuge sobre tudo. Vou citar mais um exemplo. Uma vez, eu acho que o exemplo ajuda a gente bastante, né? Sim. Clareia demais as coisas. Uma vez, o pastor, ele é extremamente vaidoso.
Ele se cuida, Recebe-se. ele se cuida muito, Nem tanto. muito. Muitas palmas para ele. Muito bem. Mais uma vez, ele ficou com mau hálito. E eu fiquei preocupada. Deus, meu esposo, escova esses dentes o tempo todo, se cuida e tal. Fiquei pensando, meu Deus, eu estou preocupada. Agora não. Não provoca a mulher. Gente, ele dormia, olha só, ele dormia e eu não, isso não é normal. Eu preciso fazer alguma coisa, porque ele pode estar passando por algum problema muito sério e eu posso estar evitando ele de ir até a morte. Ela descobriu o meu refluxo. Descobri, eu, no outro dia de manhã, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Mas eu vou falar. Meu amor, essa noite eu me preocupei demais com você. Olha o início da conversa, demonstrando preocupação. Comunicação assertiva. Cuidado. Isso, me preocupei demais com você, meu amor. Porque essa noite eu senti um mau hálito muito forte saindo de você. Precisamos estudar isso, procurar saber de onde está vindo isso. Olha a forma diferente de alguém. Que comunicação saudável. Se cuida. Olha a diferença, a atitude de uma tola e de uma sábia. Pode continuar. Pode. Pois é, essa observação que ela fez nos levou a uma investigação e eu estava sofrendo de refluxo. Olha aí. A gente foi fazer todos os exames e me cuidei e pronto. A situação foi resolvida. Glória a Mas Deus. é interessante como essas questões elas são complexas. Sim. Porque, como eu disse, muitas vezes há um choque de realidade quando duas pessoas passam a conviver juntas. Nós temos aí, dentro dessa pergunta que vocês colocaram, uma comunicação que é bem característica da comunicação passiva, né? Aquela comunicação em que ninguém fala nada, se um percebe alguma coisa e pergunta, o que que você tem? Não, nada não, nada não. Não, não tem nada, Sim. está tudo bem. Não Não se abre. então não se abrem, não compartilham as suas dificuldades. E aí, como terapeuta, a gente sempre vê, né, pastora Judy, lá um Sim, fio lá na história, na construção histórica do ser, que envolve as questões emocionais, os traumas. Muitas vezes, pessoas que vivem essa realidade dentro do casamento são pessoas que passaram por uma história de vida que dificultou as perdas dessa pessoa, fez com que ela se tornasse uma pessoa introspectiva e com dificuldade de expressar sentimentos. Verdade. É uma pessoa que tem medo de abrir o seu coração, de mostrar o quanto gosta, o quanto ama, então ela se retrai porque ela teme se abrir, mostrar os seus sentimentos e depois ser digamos assim, passar por uma perda no relacionamento. Sim. Então, o ostracismo, elas preferem se fechar, né? Dentro do mundo delas. Ficam duas pessoas vivendo o seu mundo. É complicado quando duas pessoas nesse nível vivem juntos. Ambos não falam nada, não compartilham nada, não conversam nada, né? E mais complicado quando uma é assim e a outra não é. Porque aquela que não é sofre. Ela tem que desenvolver uma tática de percepção aguçada para tentar descobrir o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, porque o outro não se abre, não conversa, não compartilha. Aí vem também os mecanismos de defesa, porque
dentro da comunicação assertiva, como a pastora colocou aqui, antes de trazer a informação, ela trouxe a preocupação, o cuidado. Sim. Então, no meu caso, eu vi a fala dela como uma preocupação. E ainda que não fosse, eu não agiria de uma forma indevida. Mas tem pessoas que se blindam, porque elas também passaram por traumas na sua vida. Então, qualquer palavra que vá de encontro à sua expectativa, ela já tem uma ação de ataque, né? Uma reação De defesa, né? de defesa. Ela se defende atacando. Então, ouvir certas coisas para essa pessoa que se defende atacando é terrível. Ela ouve e ela devolve, ela faz uma devolutiva muito mais agressiva, né? Verdade. Então, assim, toda essa conjuntura de história de vida, de perdas emocionais, de traumas que foi vivido ao longo da sua história, pode estar reverberando dentro do seu casamento. E aí é complicado você tratar de questões tão particulares um com o outro, sendo que ambos, ou um, dentro do relacionamento, tem esse legado de traumas. Eu penso que a terapia para casais, ela é fundamental quando se percebe essas dificuldades de comunicação dentro Verdade. do relacionamento. Porque esses casais, eles precisam passar por um nível de segurança pessoal para começar a se abrir um com o outro e também baixar essas resistências, né, que sempre vai receber algo atacando, se defender atacando. Então, tudo isso tem que ser tratado para que esse nível de comunicação chegue ao esperado, não é? Mas é preciso que a intimidade permita isso. Falar das qualidades, mas também falar das limitações. Falar daquilo que é bom, mas falar daquilo também que incomoda. O relacionamento, ele vai se estruturar de forma saudável se dentro desse relacionamento for possível esse nível de comunicação. Sim. Verdade. E uma coisa, pastores e amados que estão conosco, às vezes a gente deixa de falar sobre aquilo que precisa ser dito, ser falado, por conta do medo, né? Por conta da vergonha, por conta, né, de uma preocupação de ser rejeitado, de não ser aceito pelo outro, ainda que esse outro seja o cônjuge, seja alguém que você já conviva há anos, mas talvez aquela conversa parte de uma coisa muito íntima sua. Sim. E aí você tem dificuldade de compartilhar aquilo que é muito íntimo seu, porque você não quer passar por um desconforto. E aí, né, se cala, né? Aí se cala diante de uma necessidade que precisa ser trabalhada e parece não haver problema, pelo menos para o outro, né? Pelo menos para o outro que não está nem sabendo do que está acontecendo. Sim, Mas aí, quando você abre o coração e você compartilha, né, das suas dores, dos seus desconfortos, né, das suas dúvidas, tudo relacionado àquele relacionamento, você pode até viver um momento de ansiedade. Poxa, eu vou falar, como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar nele? Como é que eu vou chegar nela? Eu vou falar o quê? Como a pastora Gal, né? Ela detectou esse mau hálito e ela ficou incomodada, alguma coisa está errado. Então eu preciso comunicar ao meu marido, meu Deus, como é que eu vou falar para ele? É algo delicado, tal. Como é que ele vai reagir, né? A isso que eu vou passar para ele, que eu percebi. Mas aí, né, ela buscou uma forma sábia, uma sabedoria, uma graça de Deus, e ela passou aquilo que precisava ser passado, ela não se omitiu, não ficou só para ela, né? E ela comunicou a você, pastor, e o problema foi resolvido. Ou seja, na hora, certamente na hora, amiga, você ficou um pouco ansiosa, né? Se sentindo desconfortável, como é que eu vou comunicar a ele? Mas aí, quando você, né, falou, o problema foi resolvido.
Então, a gente está falando disso, né, amigos? De comunicar o que está desconfortável, o que não está bem, né? O que não está correto. Mesmo que no momento, né, que antecipa aquela comunicação, que antecipa aquilo que você vai falar, você passa por um desconforto. É normal. Então, é melhor passar o desconforto naquele momento e resolver o problema do que ficar para a vida inteira vivendo aquele desconforto. Bem verdade. Bem verdade. Ok? Vamos lá para uma outra perguntinha. Vamos Como lá. o casal pode construir essa comunicação saudável, né? Essa comunicação assertiva, né? Que fala de você comunicar da forma correta. Porque, assim, a gente precisa, já foi dito aqui, que a gente precisa se comunicar. Precisa falar sobre tudo, né? Saber o momento certo, saber o que falar. Mas como? Como desenvolver essa comunicação assertiva? Que você fala e que você tem os resultados daquilo que você comunica. Primeiro, Amigos, outro exemplo. Veja bem, quando nós nos casamos, né? Eu vim de uma criação, ele veio de outra criação. sim, No primeiro instante, nós passamos por uma situação. Ele era acostumado vou contar depois. Primeiro, eu vou dizer. O almoço foi preparado, colocado à mesa, tudo pronto, tudo bonitinho, talher, tudo organizadinho, como minha mãe sempre me ensinou. Assim que voltamos da lua de mel. Assim que voltamos da lua de mel. Amor, a comida está pronta, vamos almoçar. Demorou um pouquinho, estava na televisão. Demorou um pouquinho, mas veio. Quando ele veio, ele fez o prato, pegou o prato e correu para a TV. Aí eu observei e fiquei achando estranho. Aí eu falei com ele. Na hora eu falei com ele e ele ficou assim e tal, porque eu gostava. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele, filha, eu vou consertar depois e tal. Segunda vez ocorreu. Meu Deus, eu fiquei triste, chorei. O Espírito Santo me ajuda, porque o Espírito Santo, gente, ajuda mesmo. Olha, Verdade. esse conselho aí. Toda dúvida, vai para ele, que ele vai te dar uma estratégia. E eu glória a perguntei, Deus. Espírito Santo, eu não posso viver isso, eu estou sofrendo agora, neste momento, estou triste. O que está acontecendo? Estou machucada. Isso é para mim. Meu Espírito Santo foi e disse assim, filha, pergunte a ele como era essa questão na casa dele. Eu chamei ele, falei, amor, me diga uma coisa. Em sua casa, você e seus irmãos sentavam na mesa para comer, como era essa questão? Aí ele me contou que na casa dele, por ter muitos filhos, a mãe fazia comida, botava o pratinho de todo mundo e cada um ia ficar. E a maioria deles acabavam indo para a frente da TV. Ele entendia que não tinha problema nenhum. Mas já eu fui ensinada da forma diferente. E eu entendia que a minha forma era correta. Aí quando ele me revelou, aí o Espírito Santo ministrou de novo. Então, filha, tá aí. Paciência agora para conseguir mudar esse hábito dele. Exato, mudança de hábito, né? Assim, E é interessante, viu, pastores? Porque cada um vem dessa formação familiar, né? Dessa Exato. cultura familiar, né? Da sua família de origem. E aí há um choque de culturas, né? com Há um certeza. choque de culturas. No caso de vocês, uma coisa aparentemente tão simples, mas que está trazendo tanto desconforto, principalmente para a pastora Gal, né? Porque E aí- você não tinha hábito de sentar à mesa para almoçar, e ela, por ser filha única, foi criada ali só com a mãezinha, fazia a refeição, botava a mesa,
né? E sentava à mesa para comer. Então, olha que choque de cultura, né? Dinâmicas familiares totalmente diferentes. Pode falar, pastor. E dentro dessa perspectiva aqui vai o segundo conselho. Amém? Segundo Amém. conselho. Manda lá que a gente recebe aqui. Talvez você que está nos acompanhando possa pensar assim, mas uma besteira dessa, uma coisa tão simples. Preste atenção. Comunicação saudável não é produzida apenas pela boca, mas pelo ouvido. Tem gente que exercita muito a boca e pouco o ouvido. Sim. O que acontece? Dentro da comunicação saudável, da comunicação assertiva, vai o conselho aí. Você precisa escutar para entender. Quando você escuta, Excelente. você vai conseguir perceber a dimensão do problema que o outro está enfrentando. Porque, assim, para mim, era muito comum assistir o Globo Esporte na hora do almoço, almoçando e assistindo a TV. Nós não tínhamos esse ritual. Mas na casa dela, sentar ao redor da mesa era um ritual, algo sublime, importante. Sagrado. Né? Sagrado. Exato. Quando nós passamos por esse choque de realidades, foi que eu parei, ouvi, percebi que realmente ela estava muito triste e eu poderia pensar o seguinte, mas está fazendo drama demais. Aí também é demais. Eu não assisti na casa do Uma amigo, coisinha dessa. Aí o casal que não tem a comunicação assertiva ou uma comunicação saudável, o esposo no seu machismo já diz logo, né? O que tem de mais? Eu assisti, eu estou dentro da minha casa, eu não estou na casa de ninguém, eu não estou fora de casa, o que tem de mais eu comer na frente da TV? Mas no momento que eu me coloquei no lugar dela, que eu compreendi a história dela, eu percebi que aquela atitude mexia com as emoções dela. Então, quando você se coloca no lugar do outro, quando você não é apenas boca, mas você é ouvido, você vai exercitar a empatia, você sempre vai procurar avaliar as questões se colocando no lugar do outro. Faz toda a diferença. Aí você se permite uma mudança porque você percebe que o outro, que aquilo para o outro é muito importante. Importa, E né, aí, pastor? exatamente, eu sempre pergunto aos jovens que a gente discipula para casamento, eu faço uma pergunta básica para eles e que parece que tem uma resposta lógica. Para que você quer se casar? E boa parte deles diz o seguinte, eu quero me casar para ser feliz. Estou feliz. É muito egoísta a sua resposta. O seu relacionamento é muito egóico. Porque, na verdade, a proposta do casamento é você precisa ser feliz para se casar. Então, quando eu me caso para produzir a felicidade do outro. Se eu vou por essa perspectiva de produzir a felicidade do outro, eu preciso ser ouvido, porque eu investindo na felicidade dela, automaticamente eu vou ter um retorno, que é a minha felicidade. Ela estando feliz, eu vou estar feliz. Né? Verdade. Então, Paulo essa diz... empatia, esse escutar para entender é necessário. Quando O não apóstolo se... Pode falar, pastor. Perdão, pastor, eu interrompi. Pode falar. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 32 ao verso 34, né, de forma resumida, o conceito que o apóstolo Paulo ensina ali é que o marido, a meta do marido, né, o alvo do marido é agradar a esposa. E o alvo da esposa é agradar o marido. Então, quando você se casa, depois que você se casa, a sua meta, o seu alvo, passa a ser o seu cônjuge. Exatamente. Então, o marido deve buscar em tudo agradar a sua esposa, não a si mesmo. A mesma forma, a esposa deve buscar em tudo agradar ao seu marido. Então, se os dois têm essa atitude, que foi uma atitude sensata que o senhor teve, de reavaliar,
a sua postura, e mesmo para o senhor, achando assim, não, mas isso é uma coisa tão simples, é tão boba, mas você pensou pela ótica dela e decidiu mudar o seu hábito, decidiu mudar o seu comportamento para agradá-la. Porque é isso que a Bíblia ensina. A meta do marido é agradar a esposa, e a meta da esposa é agradar o marido. Estou lembrando aqui de Samuelzinho. Sim, Isso se tornou uma realidade no nosso relacionamento, que hoje, na hora do almoço, Samuelzinho, ele é o primeiro a correr para a mesa. Ele senta e aí ele percebe que a gente está fazendo alguma coisa, aí ele chama: papai, senta aqui, mamãe, senta aqui. Ou seja, ele com 3 anos, ele já está desenvolvendo esse hábito. Ele não fica na mesa sozinho para se alimentar. Ele olha aí. chama, ele nos chama. Se ela estiver com ele, ele me chama. Se eu estiver com ele a chama. Mas ele quer É, ali, todo mundo ali na mesa. Então, assim, está se criando essa cultura porque ele tem sim. copiado da gente. E tem E uma é chave interessante. interessante aí, viu, Sim, pastores? sim. Sim. As pessoas, elas, talvez por instinto, pela necessidade de pôr para fora as suas agonias, elas buscam como solução de comunicação assertiva a fala. Mas a Sim. audição é muito mais terapêutica do que a fala. Sim. Você exercitar os seus ouvidos, isso vai te permitir viver um relacionamento muito mais estruturado do que Sim. aquele relacionamento onde os dois apenas falam, falam, falam o tempo todo e ninguém ouve ninguém. O esposo explode, fala tudo que ele quer, a esposa explode, fala tudo que ela quer, e ninguém ouviu ninguém. Então, a audição, o ato de ouvir, é muito mais curativo, é muito mais É terapêutico verdade. do que simplesmente falar. Inclusive, é um texto bíblico, né, que diz todo homem, né, é um termo generalizado, né, que indica homem ou mulher. Todo homem esteja pronto para falar, Para ouvir. né, ou pronto para ouvir, né, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, a Tiago gente 1,19. precisa, isso, 1,19, a gente precisa desenvolver, né, essa capacidade de ouvir, porque quando a gente fala, a tendência é essa. Quando a gente fala no sentido de reivindicar os direitos, de acusar o outro, a tendência é a gente ficar irado, né? A tendência é a gente ficar irado. Então, assim, quando a gente tem essa facilidade de ouvir o outro, que é isso que o pastor está falando, que é muito mais terapêutico você parar, né? Dar os ouvidos, emprestar os ouvidos para o outro, isso faz um bem enorme. Às vezes, isso até no momento informal, com algum amigo, com um discípulo, com alguém fora de casa, às vezes a gente exercita muito essa questão de parar para ouvir a dor do outro. E às vezes a gente não fala quase nada, né? Pouquíssimas palavras, e a pessoa, depois daquela conversa, ela diz assim: oh, Deus abençoe, pastora Jude, Deus abençoe, ele fala o nosso nome, diz assim: muito obrigada por essa conversa, os muitos conselhos, né, que você me deu, me ajudou demais, eu tô saindo mais leve, tal, tal. Então, assim, às vezes você fica assim: poxa, eu falei tão pouco, eu mais ouvi, né? Mas aquela pessoa, ela foi abençoada, porque ela foi escutada, ela foi ouvida. Então, às Exato. vezes a gente ouve os de fora, a gente não quer ouvir, né? Os de dentro de casa, não E quer aí ouvir é o onde mora o cônjuge. problema, pastora. Talvez nós vamos chegar lá na questão da comunicação. Você vai guardar esses conceitos aí, viu? Você que nos acompanha. Comunicação assertiva, passiva e agressiva. Nós estamos aqui abordando como comunicação saudável a comunicação assertiva, que é essa comunicação envolvida pela inteligência emocional, né? Na abordagem do. Mas eu diria que o, o ápice do absurdo é você perceber que o seu cônjuge ele consegue ter uma comunicação assertiva no meio social, mas em casa ele tem uma comunicação agressiva. O indivíduo ele é muito educado, muito gentil com todas as pessoas e
talvez as pessoas assim, eu queria ter uma esposa dessa, ou eu queria ter um esposo como o seu. Mas dentro de casa, a esposa é que sabe o que ela vive, o esposo é que sabe o que ele passa, não é? Verdade, E para verdade. mim isso é muito louco, porque assim, a pessoa consegue fazer fora de casa o que ela não consegue fazer dentro de casa, Sim. né? A gente encontra casais que vivem muito essa realidade de uma comunicação assertiva, muito educado, muito gentil, muito prestativo, o homem ou a mulher, né, perante a sociedade, administra suas emoções, o seu temperamento lá no jogo de futebol, no salão de beleza, na sala de aula, no seu trabalho, mas dentro de casa é um poço de explosão, né, de atritos, de Sim. agressão. Então é muito louco esse negócio, né? E a gente Verdade. percebe que, né, o que tem aí é algo gritante, né, que esse indivíduo carrega de ser aceito pelos outros. Ou Uhum. seja, ser aceito, né, ser amado pelo outro, os outros, né, de fora da família, ser elogiado. E, na maioria das vezes, não está nem aí, né, com a sua reputação diante do cônjuge, né? Ou seja, não se preocupa em agradar o cônjuge. Só que aí está algo para além da questão da aceitação, da reputação. Aí tem a ver com a saúde conjugal, A saúde do né? A relacionamento, né? saúde do relacionamento. E se o casal não estiver bem? Então não vale estar bem na igreja, estar bem lá no futebol, É estar bem impossível. nas relações, né, de modo geral, lá fora. Né? Então, Exato. assim, é importante, né, valorizar essa comunicação boa, saudável com o cônjuge. Não é isso, amor? É isso aí. Mais uma perguntinha aqui para vocês, queridos. Dentro do contexto de comunicação, existem Manda três maneiras aí. de comunicar. Ok. Dentro do contexto de comunicação, existem três maneiras de comunicarmos, né? A comunicação passiva, a comunicação agressiva e a comunicação assertiva. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre cada uma e qual das três é correta para desenvolver um bom relacionamento, uma boa comunicação no casamento. Bom, essa aí eu vou passar a bola para ele, porque eu acho que ele tem muita coisa boa para falar. Você sabe passar a bola, viu? Eita, mulher sábia! Ela, vou te dizer, ela tem um jogo de cintura fora de série, né? Essa tem, viu? É admirável. Então, agora eu vou dar um exemplo. Dê. Para a gente entender essa questão aí, você chega num restaurante e você percebe que nos talheres ali e nos utensílios que o garçom colocou sobre a mesa, o copo que ele colocou para você veio sujo, ok? Toda comunicação ela se dá a partir da percepção, isso em qualquer nível. Então, Sim. houve uma percepção, percebi que o copo está sujo. Eu tenho aí três alternativas. Eu posso me comunicar passivamente, eu posso me comunicar agressivamente ou eu posso me comunicar assertivamente. Como que seria Isso. uma comunicação passiva? Uma comunicação passiva seria eu olhar para o copo e aí envolve toda uma conjuntura psíquica emocional. Vou avaliar, vou pensar, vou ser confrontado com meus traumas, vou ter vergonha ou medo de pedir um outro copo e eu me calo e uso aquele copo sujo. Meu Deus. Muitos casais usando o copo sujo. Uau. Verdade. Isso se dá dentro de um Bom, relacionamento que nós configuramos como relacionamento abusivo, Sim. onde a pressão que é exercida sobre o outro faz com que o outro se cale e passe a se submeter a tudo sem se expressar
sem dizer o que pensa ou o que sente. Um outro dia, eu atendi um casal que, quando o esposo, a esposa colocou algumas questões diante dele, ele disse: eu estou assustado. Ou, minto, foi o inverso. Nós atendemos um casal, eu e a pastora, talvez você não está se lembrando agora. Mas quando o esposo colocou diante dela o que ele vivia, ela olhou para a gente e disse assim: pastores, eu estou assustado, porque ele nunca me falou essas coisas. Uau. Lembrei. Entendeu? Então, assim, ele se calou. Ele deixou, em algum momento do relacionamento, ele deixou de falar, porque ele Sim. parou e percebeu que havia um domínio na relação. É uma relação abusiva. Toda relação Sim, marcada por domínio é uma relação abusiva. sim, com Verdade. Né? certeza. Com certeza. Quem domina, domina sobre, nunca sob. Exatamente. Domina Sim, sobre. Sim, sim, Né? E exatamente. nesse fato ainda é mais inusitado, porque era a mulher que dominava sobre. As decisões tinham que partir dela, tudo quem pontuava era ela. E chegou um momento que ele foi dizendo: sim, tá bom, tá certo, ok. Para E evitar ele um foi, mas conflito, chegou né? uma hora Um que ele conflito. explodiu, transbordou. E aí, quando transbordou, ela ficou assustada. Isso eu nunca sabia que passava essas coisas na cabeça dele, ok? Então, assim, eu tenho a alternativa de ficar com o copo sujo, É a comunicação passiva, comunicação passiva. né? A comunicação Eu tenho a passiva. alternativa de chamar o garçom e armar o barraco e dizer assim: recolha os talheres, rasgue o pedido, não venho mais nesse ambiente. Você é um péssimo garçom, esse ambiente é hostil, é insalubre, vocês atenderam mal, e armar o barraco. É a comunicação agressiva. Vou embora, não volto aqui mais nunca. Comunicação agressiva. Tem muitos casais vivendo isso. Quando, diante de uma percepção de uma situação, chuta o pau da barraca e diz tudo e mais alguma coisa, né? E aí, eu vou te dar aqui, dentro dessa resposta, um terceiro conselho para você ter uma comunicação saudável no seu relacionamento. Opa, O conselho é pega aí. esse: nunca use o passado como fundamentação do seu argumento. Sim. Porque tem casais que usam o passado como uma arma poderosa para agredir o outro, Verdade. para anular o outro. Questões que já foram até conversadas e perdoadas, mas a ferida Sim. nunca fecha. Qualquer situação que vem à tona, a comunicação agressiva entra em ação e diz: ah, você não muda, não. Eu sei, ó, você já aconteceu isso, aí vem tudo à tona novamente. Né? E a Traz o lixo todo, comunicação. né, pastor? Exatamente. Diz que perdoou, mas nunca tira o lixo debaixo do tapete, nunca tira o lixo do coração. Então a comunicação vai ser agressiva. Não é aquela comunicação da aceitação, do baixar a cabeça, do aceitar tudo. Mas é a Sim. comunicação de explodir, dizer tudo e levar em consideração o passado e sempre estar trazendo o passado à tona. E esse passado é uma ferida que nunca fecha. Mas Verdade. a comunicação ideal para se chegar a um relacionamento saudável, uma comunicação saudável, é a comunicação assertiva, que seria o quê? Chamar o garçom, pegar o copo e dizer: por gentileza, me traga um outro copo. Você não precisa brigar com o garçom, discutir só porque o copo estava sujo. Resolva a Verdade. situação, seja gentil e peça um outro copo. Ele vai lhe Sim. trazer. A situação está resolvida e fica todo mundo bem. E dentro do Já que o casamento, alvo, já que o alvo da comunicação é resolver, né, a situação, resolver o resolver o assunto. problema. Esse é o alvo. O alvo da comunicação é resolver o fruto da percepção, aquilo que foi percebido. É o copo sujo? Então a gente resolve. Por gentileza, me traga outro copo. Ele vai trazer um outro copo. Então tem muitas coisas dentro do relacionamento que se resolve com uma simples abordagem, como a pastora citou aqui. A princípio, ela demonstrou uma preocupação, um cuidado. Por quê? Porque ela estava me conhecendo mais a fundo naquele momento. Nós estávamos com uma semana de casados.
Então, ela ainda não sabia qual era o meu nível de maturidade para aceitar Ah, na isso lata aí vocês só tinham uma semana de casados? a questão do que ela que, Do mau que hálito? ela Da da mesa. mesa, A mesa. Ah, da mesa, sim, da sim. mesa, entendeu? Da mesa, Então, sim. assim, ela vai primeiro, procura saber como é que era a minha estrutura familiar e tudo mais, para depois ela me comunicar que aquela ação que eu estava fazendo estava deixando ela triste, né? Então, primeiro ela vem fazendo uma avaliação, para depois ela colocar a situação. Se fosse outra, já poderia fechar a cara e criar uma situação, já ficar zangada. E aí eu ia perguntar, o Oi. que que você tem? Não, não tenho nada não, né? E aí já ia gerar uma celeuma no relacionamento. Então, a Como se o comunicação... outro fosse obrigado a descobrir, né, por si só. Isso, a comunicação assertiva, ela é eficaz, ela é objetiva, ela é sem rodeios. Ela Sim, trata a questão com simplicidade. É para mudar o copo, por sim, gentileza, me traga outro copo. Porque tem verdades ou tem coisas que não precisam ser ditas. Você vai discutir um fato tão irrisório, mas tem casais que discutem por tudo. Então, dentro dessas três modalidades de comunicação, nós estamos aqui apontando a comunicação assertiva como uma comunicação que é envolvida por inteligência emocional e que vai trazer esse equilíbrio no relacionamento. A sim, sim. comunicação passiva é fruto de um relacionamento abusivo. Alguém domina sobre alguém. A comunicação agressiva é fruto de um relacionamento conturbado, onde ambos, numa queda de braço, querem se impor um sobre o outro. E a comunicação assertiva, ela é eficaz, ela é objetiva, é sem rodeios, você resolve a situação. E dentro da comunicação assertiva, ela é tão produtiva que o outro também vai percebendo onde falhou. E muitas Sim, vezes é sim. uma dica, não precisa nem uma fala direta, mas uma dica do outro, assim, ó, eu falhei, não foi? Poxa, eu fui mal aí contigo aí, ó. Me perdoa, eu vou melhorar. Então, permite até o outro fazer uma autoanálise. Uma autoavaliação, né? Verdade. Exatamente. É um confronto positivo. Que essa. O apóstolo Joselito, ele brinca com a gente, ele conta, várias reuniões já vi ele falando essa parábola, né? Essa brincadeira, mostrando que a gente precisa do outro para ver algumas coisas que a gente não consegue enxergar em nós. Aí ele usa aquela expressão, né? Se tiver uma meleca na sua nuca, lembra que ele fala isso? Se tiver uma meleca na sua nuca, você vai passar vergonha se alguém não tiver compaixão, misericórdia de você, ele Isso, avisar, né? Então a gente está sempre exatamente. precisando que alguém nos mostre, né? Certeza. Onde áreas que a gente não consegue enxergar os nossos pontos cegos. E eu acho que nada melhor do que o próprio cônjuge, né? Porque quando se vive bem a relação conjugal, você desenvolve uma relação de intimidade, de companheirismo, de cumplicidade, de amor, de confiança. Então, quando esse cônjuge faz as suas intervenções, orientações, com sabedoria, com cautela, com desejo de ajudar e não de ferir, é muito mais fácil a gente perceber aquilo que a gente não conseguia perceber antes. É muito mais leve, né? É muito mais saudável vir do nosso cônjuge do que vir de uma outra pessoa de uma forma agressiva. Certeza. Né? O que nós percebemos é que, às vezes, o casal vai pela via contrária, né? Ao invés de cuidar da imagem do outro, nas suas divergências, expõe-o. Expõe o outro, exatamente. E quando um cônjuge chega ao ridículo de expor o outro, isso já demonstra o nível tóxico que essa relação se encontra. A Verdade. comunicação aí já foi para o espaço Há e é muito preciso rever tempo. todos os conceitos. Há muito tempo. E às vezes também, amados, o cônjuge, ele usa, né, uma conversa assim, irônica, né? Principalmente Ironia o não cônjuge que serve. tem aquela comunicação passiva, né? Às vezes ele é quietinho, mas ele usa aquela comunicação irônica, Isso. sarcasta, ou né, Sarcástica. sarcástica, né? Ou piadas, né? Dar piadas ao outro. Então, assim, ele Indireta, não tem certa. coragem de sentar e conversar o que precisa ser conversado, mas ele está sempre, né? Se comunicando de forma a
adoecida, né? Dando Isso é uma piadas para coisa o séria, outro. viu, pastora? Veja bem, você é psicóloga, você sabe disso. Não são poucos os casais que passam por isso, e principalmente a mulher, que é mais emoção. Quando ela vive num relacionamento marcado pela ironia, pelo sarcasmo, pela depreciação, essa Sim, mulher ela pode ter se casado numa condição de saúde mental estável e ela pode começar a enfrentar problemas emocionais dentro do relacionamento por conta do nível de depreciação, de sim, sim, ironização, de críticas, de bullying, sim. né, que ela vai Sim, enfrentar dentro do relacionamento. Às vezes a pessoa acaba adquirindo certas enfermidades emocionais dentro desse tipo de relacionamento, que é o relacionamento tóxico. Adoecido, verdade. Verdade. Amados, alguns casais, né, eles dizem assim, olha, entre a gente não tem mais amor, não existe mais amor. Agora, essa falta de amor, né, que o cônjuge chega a dizer que não existe mais, seria um problema, né, que foi desenvolvido por falta de uma comunicação assertiva? Será que esse cônjuge foi tão afetado, foi tão ferido, foi tão machucado, foi tão anulado, né, pelas palavras do outro, né, as palavras colocadas de formas indevidas, que esse cônjuge diz assim, morreu o amor? é Será que o possível, problema está na é comunicação? possível É isso acontecer. possível? É possível, né? Esse também é um dos fatores, né? Um exemplo. Ele vai sair um pouquinho aqui, mas já volta. Lá vem eu com os meus exemplos, né? Mas você Manda lá, disse, amiga, você, ó, você arrasa nos exemplos. mas Você, você de fato, é discípula da nossa pastora, a mulher das histórias. dizer, né, gente? A pergunta anterior eu joguei para ele e você viu que funcionou, né? Porque aí Demais. foi um exemplo e foi fantástico. Foi aquele exemplo que diz assim, você diz assim, uau, que exemplo. Uau, Veja, arrasou. eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ele foi até, ele encontrou no shopping, né, uma família, pai, mãe e os filhos, né? Sim, Uma sim. menininha e um menininho. Essa pessoa chegou até eles, cumprimentou todos, mas a menininha ele abraçou e não abraçou o menininho, que eram tudo na mesma faixa etária, né? Sim, E sim. se preocupou com isso, se preocupou muito. E sabe o que é que aconteceu? Ela perguntou a ele por que ele agiu assim, que ele, como? Sim, como? Você falou com a menina, dando um abraço, mas o menino você não deu. Estou de volta. Ah, muito bom. Você não deu um abraço. Aí ele foi e disse simples. É porque eu sei que ele não gosta de se abraçar. Então eu preferi pegar na mão dele. Aí passou. Com o tempo, ela voltou a ver esse amigo e disse: Fulano, meu filho está te amando, está apaixonado por você, disse que ficou fã. E eu pensei que ele não ia gostar de você porque você falou com ele de forma diferente. Você não abraçou ele. Aí ele disse assim: Pois é, ele está me amando porque eu peguei na mão dele porque ele não gosta de ser abraçado. Me diga uma coisa, ele se parece muito com o pai, né? Aí ela disse: Muito. Inclusive, depois dessa sua atitude, eu comecei a melhorar em casa. E aí a A luz menina brilhou. completa, porque eu sou a mulher das histórias. Eu penso que
E essa frase, o amor acabou, revela um tremendo equívoco sobre o que é amor. Sim, 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 sim. Geralmente, as pessoas que falam sobre isso e que descobrem isso como um fracasso no relacionamento se apegam muito àquela concepção grega do amor eros, né? Que Sim. é a coisa da Das emoções, da das questão emoções. A gente sexual, vai falar aqui para casais mesmo, né? Da empatia, do questão clima, sexual também. da tesão, aquela coisa que pintou um clima, né? Sim, sim. Pele com pele, né? Essa coisa aí. Só que o amor, na verdade, ele é uma, uma expressão que revela uma conjuntura de atitudes. O que que é o amor? O amor é a gentileza, o amor é a empatia, o amor é saber ouvir, o amor é perceber que você precisa produzir a felicidade do outro. O amor é saber quando falar, o que falar e como falar. O Verdade. amor é demonstrar companheirismo. O amor é construir amizade, ser amigo. O esposo precisa ser amigo da esposa e vice-versa. Sim. E uma série de outras atitudes. Toda essa construção formada por essas atitudes vai produzir um fim, o amor. Sacrifícios, Mas, renúncias, exato, entrega, doação. exatamente. É impossível você deixar de amar se você vive nessa dimensão. Mas no relacionamento que falta a gentileza, que falta a atenção, que falta o diálogo, que falta a empatia, que falta a renúncia, que falta todas essas coisas, é impossível você encontrar algum sentimento. Verdade. Então, esse equívoco sobre a ideia de amor é grande porque as pessoas procuram dentro de si um sentimento, mas na Sentimento. Um verdade elas sentimento. precisam procurar as atitudes. Uhum. Por que que está faltando o sentimento? Porque lá atrás faltou atitudes e atitudes assertivas, porque a comunicação ela não se dá apenas também pela verbalização ou pela audição, mas a comunicação se dá por atitudes assertivas, né? Um Verdade. gesto, o gesto do homem que só pega na mão da criança. Aquele homem, quando ele faz isso, pelo que eu entendi aqui, ele não foi invasivo. Ele percebeu até onde ele podia ir nas emoções daquela criança. Verdade. E dentro do relacionamento, para que o amor não acabe, você não pode ser invasivo, porque todas as vezes que você é invasivo, você rouba a liberdade do seu cônjuge. É impossível você viver o amor e um relacionamento saudável e uma comunicação saudável se você rouba a liberdade do outro. Casal que tem celular, casal que fica averiguando, Terrível. forçando a vida do outro, investigando, isso é roubar a privacidade. Porque mesmo sendo um, mas existe uma privacidade que precisa ser respeitada. Essa privacidade não está relacionada a segredos, mas mesmo sendo um, eu preciso saber que eu tenho a minha identidade, que ela tem a identidade dela. Então, Isso tem a ver quando com a individualidade, né, pastor? exatamente as individualidades elas precisam ser preservadas. Então, quando não há essa invasão, isso aí demonstra o respeito, o carinho, a gentileza. É um relacionamento leve, marcado pela liberdade, porque o que nos prende ao outro, e eu digo isso para pessoas que são extremamente ciumentas, eu digo que o ciúme não prende ninguém a ninguém, muito pelo contrário, o ciúme é, é uma camisa de força que na oportunidade que a pessoa tiver, ela foge, É verdade. né? O que prende uma pessoa a outra é o nível de liberdade que ela recebe.
Nós Verdade. somos presos uns ao outro, um ao outro pela liberdade e não pela imposição. Verdade. E Então os a gente precisa ciúmes, né? Os exato. ciúmes, né? O controle, a manipulação, tudo isso fala Entra de uma tudo aí, insegurança, né, que o insegurança. cônjuge carrega com ele. E que talvez essa insegurança ela foi gerada por uma decepção amorosa do passado, Histórico de né? perdas. A pessoa tem medo de perder, de se frustrar. Às vezes perdeu Sim, mãe ou pai muito cedo, passou por um relacionamento, que às vezes não se trata apenas de relacionamento é, de amoroso. namoro, casamento, mas às vezes na própria família. A Sim. pessoa foi preterida no meio dos filhos, não era o filho da preferência, havia classificação dentro de casa. E Sim, aquela pessoa era preterida, então ela começa a desenvolver uma segurança por ela perceber que os pais não tinham aquele apreço tão grande por ela, né? E aí, quando essa pessoa entra num relacionamento, ela teme perder também o outro. E aí, de maneira instintiva, ela vai usar o ciúme como uma amarra, achando que vai criar uma redoma, porque uma forma de controle, né, pastor? todo ciumento quer criar um mundo particular. Ele não Sim. quer que o seu cônjuge se relacione com outras pessoas, às vezes impondo até a quebra de relacionamentos familiares. Tem que criar o Verdade. seu mundo, né? E aí ninguém suporta. O dia que a gaiola está aberta, a pessoa vai embora. É preciso respeitar a liberdade do outro, não Verdade. invadir as emoções do outro. Verdade. Permitir que essas emoções fluam de forma espontânea. Aí E não tem dentro, amor que acabe. Cada dia que passa Verdade. dentro a gente disso melhor. que o pastor está falando, eu me lembro que na época que eu fiz faculdade de Jequié, foram 5 anos se deslocando todas as noites, né, de Jaguaquara a Jequié, me relacionava com homens, com mulheres, né? Eu tinha amizades, Exato. né, de pessoas de todos os sexos. E meu marido nunca chegou para mim depois de um dia que eu voltei da faculdade para perguntar: hoje você falou com quem? Hoje você falou sobre o que lá com seus amigos? Né? Tem que dar Como o é que relatório você está completo. se. Hã? Esse tipo de relacionamento você tem que dar o relatório completo. E nunca é Exatamente. satisfatório. O relatório Duas, nunca é duas, satisfatório. Por duas mais que você seja coisas, pastor. verdadeiro, por mais que você conte tudo, mas nunca é a verdade que a pessoa quer ouvir. Verdade. Duas Aí coisas se importantes, né? Nessa questão aqui, só para descontrair um pouquinho. Eu confio nela e confio no meu taco. Quem joga sinuca, já viu essa expressão de quem joga sinuca? E sim, confia no seu sim, taco, sim, né? sim. Então, E assim, essa confiança é a confio estabilidade do nela relacionamento. e sei que assim o que eu represento para ela, né, o esposo que eu procuro ser para ela, seria muito difícil ela encontrar isso em qualquer relacionamento, né? Então, assim, você desenvolve essa confiança. Não, mas é sério, a gente deve desenvolver essa Forte, confiança no sim. outro e saber o que você está semeando na vida do outro, né? Eu só mudaria aí a sequência. Você Sim, sim, confia no seu taco e confia nela. Primeiro você sim, confia sim, em você. Porque a gente sim, nunca pode sim, dar o que a gente não tem, sim, né? Então, assim, essa confiança que você tem em você, a autoconfiança, lhe deixa sim. à vontade para confiar nela. É o que às vezes, por exemplo, é porque as pessoas acham o seguinte, que pelo fato de sermos pastores, que a gente às vezes não passa por situações constrangedoras, passamos. Sim, sim, sim. E nós temos uma postura diante de situações constrangedoras. Ela é abordada, ela recebe cantadas, eu recebo cantadas. Mas assim, Sim, sim. eu recebo uma cantada, quem resolve sou eu. Hum. Se ela recebe uma cantada, quem resolve é ela. Ela já tira de letra. Eu não preciso me preocupar com isso, porque tem cônjuge que age como tolo. A esposa recebeu uma cantada, chega para o marido e diz assim: ó, fulano me deu uma cantada. Está jogando o esposo no precipício, porque ela está empurrando ele, tipo assim, você não vai ter uma atitude, não? Você não vai resolver Uhum. essa situação, não? Colocando o esposo no precipício. Ela
ela não é mulher suficiente para tirar aquela situação de letra. Ela precisa É. pôr o esposo dela numa situação difícil. Ele precisa pôr a esposa dela numa situação de conflito. Então, cada um sabe o que precisa dar conta. Na relação não precisa ninguém cobrar nada de ninguém. Cada um sabe os seus limites e as suas possibilidades. Isso mesmo. E isso é uma relação saudável, uma comunicação saudável, né? Então, eu quero concluir com algo aqui. Um conselho, homem e mulher. Se você está vendo que a situação da comunicação entre vocês está só apertando, eu quero te dizer uma coisa. Se existe amor, existe restauração. Então, Amém. pega o cheiro e começa aí a trabalhar nessa questão. Porque enquanto existir amor no coração de ambos, vai existir sempre esperança, restauração, renovação, recomeço. Então, Aleluia. esteja vencendo isso aí. Uma outra questão é a seguinte, eu acho que a gente já está encerrando, não sei, mas assim, uma palavra para você, talvez você precise ouvir isso nessa noite. Saia do território do orgulho, busque ajuda, porque dificilmente um casal que está em conflito vai conseguir resolver esse conflito sozinho. Você não vai buscar ajuda no Facebook, no Instagram, não é? Falando para Deus e o mundo. Mas procure pessoas que têm princípios, que têm uma vida conjugal pautada em valores, em princípios, pessoas sábias. Porque a palavra de Deus diz, ande com o sábio e seja sábio. Busque ajuda. Compartilhe suas dificuldades. Excelente. Possa lhe ajudar. Porque há possibilidade de restauração e com certeza Deus vai usar alguém para poder estar ajudando você e o seu cônjuge nessa jornada. Glória a Deus. Pastor Daí, pastora Grazi, só mais uma perguntinha para a gente fechar a nossa live aqui. Pode ser? Tudo bem? Pode ser? Pode. Ok, então. É comum o casal divergir nas ideias, né? É comum divergir nas opiniões, nas decisões, até porque nós não somos iguais, né? Há diferentes opiniões, então há muitas vezes divergência. Então a pergunta é, diante de uma divergência de opiniões, o correto é ficar calado ou é importante que haja um diálogo aberto e bem transparente? Eu vou começar. Essa eu vou começar. Ok. Unidade sempre. Unanimidade quando for possível. Sim. Uau! Porque Sim. o que acontece é o seguinte, se trata de duas mentes, mesmo sendo um, mas se trata de duas personalidades diferentes. É por isso que o namoro, a gente diz sempre, o namoro é a fase do conhecimento, dos temperamentos, das emoções, dos projetos de vida, dos gostos, para, havendo uma identificação, partir para um casamento. Mas aí, mesmo num casal que tem projetos em comum, muitos pensamentos em comum, é natural que surja alguma divergência acerca de algum assunto ou de alguma questão. E eu penso que a dinâmica do relacionamento está exatamente aí, em você compreender que unidade sempre, unanimidade quando for possível. E quando não for possível, você precisa aprender a respeitar as diferenças, porque um relacionamento não é feito só de iguais. Sim. Existem as diferenças. E nesse momento, você precisa ter muita sabedoria para não pisar no território do relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a gente vê esposos que aprendeu uma concepção de sacerdócio familiar errada, dizendo o seguinte, o sacerdote da casa sou eu. Então vai ter que ser por aqui. Ele se torna um ditador, né? Exato. Nem sempre a esposa fazer uma escolha diferente significa que ela está sendo a Jezabel.
Muito pelo contrário, se você der mais ouvido à sua esposa, com certeza, você que está nos acompanhando essa noite, você pode até acertar mais do que o que você tem acertado, É verdade. né? O É verdade. sacerdócio Forte, é não é, forte. o sacerdócio não está relacionado a uma estratificação de poder. Não é poder sobre o outro. O sacerdócio é mais compreender e exercer uma influência espiritual do que exercer poder sobre o outro. Então, eu penso que a unanimidade nem sempre vai ser possível e você vai respeitar as escolhas do outro, porque é preciso. Quando nós nos casamos, o que que acontece? Existem diferenças. Algumas delas podem ser corrigidas, outras não. A gente vai conseguir chegar até aqui, uma aproximação, mas nunca aqui, né? Sim. Pode chegar a uma aproximação, o máximo possível. Eu preciso abrir mão de algumas coisas, de algumas ideias. Ela também. Mas eu não posso abrir mão de tudo. Ela também não pode abrir de tudo. Dentro da conjuntura do relacionamento, através de uma comunicação saudável, vai se chegar a um meio termo, que é uma aproximação para uma convivência agradável. Mas é preciso que se respeite e converse sobre as diferenças, sim. Ô, Glória! Gente, A pastora Gal quer falar. fala, pastora Gal. Ele falou tudo, gente. Foi maravilhoso o que ele falou. A única coisa que eu quero dizer para vocês, casais, olha só, entenda uma coisa: não existe casamento ideal. Como Perfeito, né? ter um casamento ideal com pessoas diferentes? Viva o casamento real. Viva o casamento real, né? Viva na realidade, pé no chão, entendendo que você casou com alguém que é diferente, que foi criado diferente, que tem pensamentos diferentes e que ninguém é igual. Ninguém. E isso é bom, né? Isso é bom porque mostra o que é amor? Confiança. Né? A pessoa, ela é confiante, ela sabe o que quer, ela tem o poder das decisões dela, né? Uma liberdade, como é que diz, independência. Isso é maravilhoso. E a gente só basta ir ajustando as coisas, aí na conversa, no diálogo, e vai ficar tudo maravilhoso. Eita glória! Forte. O manto é forte. Eu não falei para vocês que esse casal aí é de excelência? Amém, amém. Vocês são de excelência, amigos. Ore que por privilégio. Ore por nós, você que está nos acompanhando aí. Porque, na verdade, a Bíblia diz que aquele que está em pé precisa ter cuidado para não cair. Verdade. Nós somos humanos e o que nos respalda é a graça de Cristo e a sabedoria do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas todos os dias a gente precisa matar um pouco da nossa humanidade para vivermos esses princípios de Deus, né? Crucificar nossa carne na cruz de Cristo, né? É isso, é trazer Deus para o centro, matar um pouco as suas vontades, as suas escolhas, trazer Deus para o centro do seu relacionamento, aí vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, prazerzão, viu, estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Vão estar domingo lá no encontro de discípulos? Estarei, sim, com a bênção do Senhor Jesus. Estaremos lá também, nos veremos pessoalmente. Às 9 horas da manhã, nos encontraremos lá depois de 9 meses, né? Sem termos esse encontro presencial. Uma gestação. Nós estaremos juntos. É uma gestação. Uma gestação. Estaremos juntos agora, dia 13, na nossa reunião pastoral. Isso. Nosso apóstolo, pastora Neide, né? Nosso apóstolo vai ser bênção demais. Mas, mais uma vez, queridos, muito obrigado por compartilhar das suas experiências, por compartilhar essa palavra de Deus tão abençoadora, por compartilhar vida de Deus para nós e para todos os casais que estão conosco nessa live e para aqueles que ainda assistirão essa live depois, tá? Que Deus os abençoe, Deus abençoe o ministério de vocês, Deus abençoe o casamento de vocês, os filhos de vocês,
amém? A saúde, cada área da vida de vocês seja blindada pelo Espírito Santo. Aleluia. Tenha a bênção do Senhor, tenha o Em nome de favor do Jesus. Senhor e que vocês sejam favorecidos e agraciados em cada área da vida de Em nome de vocês. Jesus. No poderoso nome de Jesus. Gratidão, muita gratidão. Pastores, Deus amamos os demais abençoe. vocês. Oh, nós Que a também. cada dia o Senhor continue brilhando a presença Amém. do Espírito na vida de vocês, dos Amém, filhos amém. de vocês, do chamado Amém. ministerial de vocês. Amém. Existe Nós coisa recebemos. maior nesse território aí para vocês conquistarem. Deus vai trazer Glória nas a suas Glória a mãos. Deus. Tenha Nós certeza queremos. disso. O que vocês estão vivendo nesse tempo é um tempo de semeadura. E Amém. eu sei que em alguns momentos lágrimas têm rolado, Sim, sim. porque Deus forja os seus servos no deserto. Mas tenha certeza de uma coisa, que eu vou te dizer aqui agora, tome posse em nome de Jesus. É o Amém. momento da semeadura. Aquele que semeia chorando, trará Amém. consigo os seus molhos. Aleluia. Vai É entregar, promessa. Deus vai entregar coisas grandes, Amém. Eu creio. responsabilidades grandes nas mãos de vocês, Amém. acerca do Amém. destino dessa geografia que vocês pisam os pés. Amém? Glória a Deus. Nós Você que recebemos nos em nome de acompanhou Jesus. aí, Deus abençoe Amém. a sua vida, o seu casamento, você que está nos acompanhando, que a cada dia o Espírito Santo te dê sabedoria para viver o melhor de Amém. Deus Em nome na de sua Jesus. família. Amém? Coração, Amigos, Ação. tira o print aí, você que tá na live aí, tira o print aí. Nosso, poste nos seus stories, marque esses casais de excelência aí, em nome de Jesus. Eu quero só dar uma instrução rapidinho. Quem está aqui na live, participou dessa live, foi abençoado, foi edificado. Eu queria que vocês seguissem, né, esse casal de pastores, porque eles compartilham vida de Deus. Não Verdade. apenas conhecimento, Verdade. mas vida de Deus. O seu Instagram, pastor, o endereço do seu Instagram, PR_Adailton. bota aí, E o amiga. canal do YouTube é Adailton Oliveira 12. Nós temos live 2 vezes por semana. Terça-feira nós vamos ter live às 18h30. Tempo Isso, de siga Deus. esse, A gente tem siga esse casal aí, gente. no YouTube. Casal de excelência vai receber muita instrução, muita palavra de Deus. A pastora Gal, o seu endereço do Insta. @PRA_Graziela Oliveira. Siga essa mulher, que essa mulher é fogo puro, viu? Ela é a mulher das lives. Eu parei um período, né, de fazer live e ela só mandando mensagem: amiga, o povo tá sentindo a falta das suas lives. É sempre Volte, mesmo. amiga. Então ela é a mulher das lives. Glória a Deus. Para vocês que já são seguidores, né, desse casal lindo, queria que você seguisse meu marido, Josivaldo Oliveira 12. Ele só posta, só fala tudo na área de casamento. É boca de Deus esse homem, né, na questão, no que diz respeito, né, à mentoria de casais. E eu sou Jude aí no Instagram, né, Jude com Y, Jude Oliveira Oficial. Eu sou psicóloga, trabalho, né? Estou sempre trabalhando as questões emocionais. Então, se você quer ter emoções mais saudáveis, emoções mais plenas, mais abundantes, me siga lá, que com certeza, a amiga já botou aí o endereço, com certeza você vai ser abençoado. Então, gratidão aos amigos, gratidão a todos que estão conosco, né, nessa live, que têm participado. E que o Senhor Jesus continue abençoando as nossas vidas para que a gente possa se mover sempre, sempre, sempre na direção dele. Amém. E nós estamos numa série de lives, pastores. Essa semana já tivemos com o apóstolo Joselito, foi maravilhosa. Né? E na próxima Na terça-feira, teremos uma com o Apóstolo Amarildo, né? Será a bênção de Deus. Muito bom. E na quarta-feira nós teremos uma live também especial com a Ariane Marques, que é uma sexóloga cristã, abordando esse tema tão precioso, né, que é sexualidade no casamento. Vai nós ser estaremos top. ouvindo essa mulher de Deus, né, Ariane Marques, sexualidade no casamento, dia 16, que é uma quarta-feira. E no dia 18 estaremos com o pastor Cris e a pastora Lio falando sobre criação de filhos. São maravilhosos. E- Falando
sobre criação de filhos. Você sabe que essa é uma questão séria, pastor Adailton, porque existem casamentos que a relação com os filhos acaba, por não saber trabalhar a relação com os filhos, acaba atrapalhando a relação conjugal. Então, o pastor Cris e a pastora Pode Aline ser um desastre falando sobre realidade. a relação com os filhos e a relação conjugal. E dia 17, nós teremos uma terapeuta de casais, uma psicóloga, ela trabalha só com casais, Só ela vai coisa trabalhar boa. os fundamentos da inteligência emocional. Então, Eita, esse glória. mês está recheado de coisas sobrenaturais, coisas do céu, para abençoar o seu casamento. Então, compartilhe estas boas novas. Gente, Deus abençoe, pastores. Deus abençoe você que ficou com a gente aqui agora, acompanhando essa live, assistindo essa live. Muito obrigado você que está conosco até agora. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom. Graça e paz, Shalom, amados. shalom. Vou deixar a live salva, vai lá e compartilhe, comente aquilo que lhe edificou. Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Vou deixar a live salva. Gostaria que você fosse lá agora no feed e comentasse, né? Falasse dos seus ganhos, daquilo que Deus ministrou ao seu coração a partir desta live. Ficaremos gratos pela as suas palavras de gratidão escritas nesta live, ok? Aleluia. Deus Beijo, abençoe, beijo.